Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Espero que esteja tudo maravilhoso com vocês e que você tenha aí um dia, uma semana, um mês, um ano maravilhoso na vida de vocês. Quer dizer, sabe como é que é, né? Dizem que o ano das pessoas começa no aniversário delas. Então, se você estiver próximo, que o ano seja maravilhoso. Porque nesta época do ano que nós estamos gravando aqui o programa, não tem nada a ver com o início do ano. Mas que seja um ano maravilhoso para vocês, segundo os astrólogos, segundo o pessoal que estuda esse segmento da vida de vocês, tá? Então, muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que são as chamadas dores no pescoço, dores na nuca ou cervicalgias, tá? Hoje nós vamos falar sobre as dores que você tem na parte baixa da cabeça, aquela que se conecta com o seu pescoço e com o seu pescoço, tá? Vamos falar sobre essas dores que acometem esta sua parte do corpo e por que isso acontece. Bom, me antecipei um pouco aqui e eu vou dizer agora para vocês, me apresentar. Eu sou o Dr. Rogério Pavan, sou cirurgião dentista e biorreprogramador. Os nossos episódios aqui da odontologia do século XXI têm como intenção falar para vocês a respeito de uma tecnologia revolucionária que se chama biorreprogramação bucal. Esta tecnologia tem como intuito tratar e cuidar de problemas de saúde de todo o seu corpo através da boca. Então, nosso intuito é proporcionar melhores condições de saúde para o seu organismo através daquilo que a odontologia pode oferecer. É claro que este programa é muito útil para os dentistas, porque possibilita para eles ampliar o horizonte de entendimento a respeito do que a boca é capaz de gerar em termos de resultados para a saúde. Espero que você já tenha ouvido os nossos outros episódios, né? Os nossos outros programas. Se você ainda não ouviu, tem alguns que são básicos. Então, por exemplo, se você perguntar sobre o histórico é um programa básico. Vale muito a pena você voltar um pouco lá atrás e ouvir o programa do histórico. Outro que vale muito a pena você ouvir é aquele que fala sobre os grandes avanços da odontologia, pois ali mostra como era a odontologia pensada no passado e como ela é pensada hoje. Só para que você tenha uma ideia, já que você não ouviu ainda, a odontologia era vista, ela tinha como a boca como 3 funções. Hoje nós entendemos que são 7 funções ligadas à boca. Então, é muito importante você conhecer. Seja você, qualquer profissional de qualquer área, uma pessoa comum, digamos assim. Ninguém é comum, todo mundo... Aliás, ninguém é comum e todo mundo é comum, não é isso, gente? Todos nós somos iguais, ninguém é diferente de ninguém é melhor do que ninguém. Mas todo mundo tem boca, todo mundo tem a boca. Então, portanto, vale a pena você entender quais eram as funções da boca e quais são as atuais. Depois, vale a pena, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, entender sobre a relação bioquímica digestiva, esquelética, postural, a questão do emocional e entender esta base, né, do que está relacionada ao seu organismo. E a parte respiratória, mais importante de todas elas, na minha opinião. Então, são 4 funções novas que foram adicionadas às funções da boca e lá nós vamos explicar para vocês com um pouco mais de detalhes, tá? Inclusive, esse assunto do programa de hoje vai falar sobre as cervicalgias ou dores no pescoço e quais as suas causas, né? E vamos falar, dentes do siso também tem a ver com isso, hein? Olha só. Dentes do siso tem a ver com isso, mas eu pretendo fazer na sequência aí, para vocês, um programa especificamente sobre os dentes do siso. Que tal? O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Então vamos lá.
Cervicalgias são dores que acontecem na região do pescoço. Então, já deixando aqui só mais um intervalinho, você que está nos ouvindo agora, se você é dentista, médico, profissional da área de saúde, deve ouvir todos os nossos episódios, tá? Principalmente os iniciais, né? Aqueles que falam de títulos específicos, como dores de cabeça, sinusite, desvio de septo nasal e assim por diante. E você deve ficar atento para entender a relação que existe entre todas as coisas. Por quê? Você, dentro da sua área de atuação, você, um profissional da área de saúde, vai trabalhar em conjunto conosco por uma única razão: cuidar do seu paciente. E é isso que nós queremos também. Nós encaminhamos bastante pacientes para outros profissionais na busca de entender e cuidar na base do problema. Nós entendemos que o caminho correto é tratar da causa e não dos efeitos, né? Então, é por isso que nós estamos aqui gravando esse episódio para você, que você vai poder compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que você ama e fazer com que mais e mais pessoas possam entender a respeito desta tecnologia fantástica, maravilhosa, revolucionária que você entende como biorreprogramação bucal. Tecnologia da odontologia que tem como intenção tratar de problemas da sua saúde através da boca. E a saúde de todo o corpo, trata dos pés à cabeça. É fantástico. Mas a minha intenção é aproveitar o seu tempo e explicar de forma mais direta possível o assunto que você precisa entender. Cervicalgias ou dores na região do pescoço, tá? Então, vamos lá. Em geral, na ortopedia, entende-se que as cervicalgias ou dores na região do pescoço são causadas por alterações no encaixe das articulações do seu pescoço. Então vamos lá. Você já viu uma radiografia? Já viu uma imagem de como funciona a sua coluna vertebral? Tá? Então vamos lá. Você tem o crânio, a cabeça, e a sua cabeça ela tem um buraquinho, aliás não um buraquinho, um buracão, que se chama foramen magnum. É por onde passa as principais artérias, veias e ligações com o seu cérebro, com a sua cabeça como um todo, tá? Então, veja só. Ali é onde encaixa o primeiro ossinho da sua coluna vertebral. Bom, muito bem. Ali encaixa e vem a C1, C2, C3, C4, e aí vai constituída a sua coluna cervical, tá? C de cervical. Então, muito bem. As cervicalgias procura-se entender o que houve de errado. Por que aquele ossinho... Então, vamos lá. São como se fosse disco. Você já viu hóquei? Hóquei tem umas bolachinhas assim, ó. Imagina um Oreo. Já viu um Oreo? Uma bolachinha recheada? Não vou nem fazer propaganda aqui, mas foi o primeiro nome que veio na cabeça. Então, vamos lá. Você tem uma bolacha recheada. Na parte de cima, você tem aquela parte dura, no meio o recheio e do outro lado outro recheio. É assim que funciona a sua coluna no geral, porque você tem a parte dura e a parte macia. A parte macia é o recheio. Quando você tem algum tipo de alteração no posicionamento, então pensa que você pegou uma daquelas bolachinhas e espremeu de um lado. Quando você espreme a bolachinha de um lado, ela abre do outro, não é isso? Então ela fica do outro lado mais aberto e se você espremer com força, o recheio vai sair para o outro lado, não é isso? Assim acontece com a sua coluna cervical, na verdade com toda a sua coluna. Você tem a estrutura óssea de um lado, a estrutura óssea do outro, na parte de cima e na parte de baixo, e no meio o recheio. O recheio é o disco articular ali, é uma estrutura gelatinosa que serve para absorver os impactos. E é bem complexo esse processo, porque dentro de tudo isso passa ali o líquido cefalorraquidiano, né? Então é uma coisa muito legal. A natureza é linda, maravilhosa, perfeita, estupenda. E você pode imaginar que é o seguinte, ó, os nervos vêm do seu cérebro, vêm descendo, tá? Então vem descendo da sua cabeça. Aí imagina que os sensores do pulmão, nas
nas vértebras correlacionadas à região torácica vão sair nervinhos que vão inervar a região do pulmão, por exemplo. Então, na região cervical, vai inervar a região da tireoide. E assim por diante. Vai inervar um pouco mais acima a região da boca, o nervo trigeminal. Então, é tudo tão lindo, tão maravilhoso, que faz parte da nossa evolução. Como disse Darwin lá atrás, nós somos o resultado daquele ser que melhor se adaptou ao meio, né? É isso que o Darwin colocou lá atrás. Quer dizer, nós fomos evoluindo, aqueles que não se adaptavam morriam e aqueles que se adaptavam sobreviviam, geravam descendentes e assim por diante, e assim nós estamos aqui, tá? Então, voltando para a coluna. Uma viagenzinha breve, voltamos aqui para a coluna para conversar com vocês. Aquela coluna, por que você acha que você tem dores? Vamos lá, você tem uma estrutura óssea, osso, com uma borrachinha por dentro, que a gente chama de recheio da bolacha, que serve para amortecer os movimentos daquele ossinho para um lado para o outro. E em volta disso tudo você tem ligamentos e músculos, tá? Então, imagina o seu pescoço, se você passar a mão agora, eu estou passando no meu, ó. Lá atrás, eu vejo aqui um músculo mais forte. Aqui na frente, eu palpo e já sinto o ossinho da tireoide, o ióide, né? Então, eu vou palpando aqui e estou sentindo o meu pescoço. Se você quiser, você pode fazer o mesmo. Na lateral, você vai sentir os músculos aqui. E aí você vai ver que ele se liga na sua cabeça, tá? Então, você vai palpando, vai sentindo e vai percebendo. Então, toda essa parte do meio para trás tem toda uma estrutura muscular que está ali fazendo com que mantenha o equilíbrio da sua cabeça. Agora, por que cargas d'água essa região começa a ter dores? Você pode ter dores de origem muscular, pode ter dores de origem articular. Resumindo, tá? As dores que você pode ter. Mas, veja só, o seu organismo tenta equilibrar a posição da sua cabeça em relação ao eixo do seu corpo. E ele sempre vai procurar fazer o melhor possível. Quando que isso vai sair do eixo principal? O que acontece? Agora sim. Aí os dentistas entram em pauta novamente. Os biorreprogramadores mais ainda. Então veja só. A cabeça se desequilibra, essa é a minha opinião, tá? Ao longo dos meus mais de 25 anos de experiência na odontologia, nós entendemos que a nossa arcada dentária, ela pode apresentar falhas de crescimento e desenvolvimento. Por exemplo, sua boca pode não ter crescido para os lados o que deveria. Ela pode não ter crescido para frente o que deveria. E ela pode não ter crescido em altura o que deveria. Então você está imaginando aí a sua boca? Porque você sabe, né? Programas assim que tem o arquivo de áudio, você tem que imaginar. É igual o livro. Quando você está lendo, você tem que imaginar o cenário, tudo aquilo. Então imagina a sua boca. E aí você já construiu a imagem na sua cabeça de como é a sua boca. Quando você construiu essa imagem na sua cabeça, aí você fala, puxa, todo mundo falou que meu queixo é pequeno. Todo mundo falou que meu queixo é grande. Todo mundo falou que minha boca é estreitinha, pequenininha. Todo mundo falou que minha boca é grande. Estou citando algumas variações só para você se situar aí. É claro que você tem só a sua e você é único. Você é um ser único. E são essas as variações, assim, são muitas as variações possíveis. O ponto é, em resumo, o peso estrutural da sua boca. Imagina embaixo do seu olho, que pega parte do seu nariz, aliás, todo o seu nariz, e vai para baixo, onde tem, contornando lá atrás o seu ouvido, desce, aí você vai margeando, aqui tem o seu queixo, tá? Lá de trás, descendo da orelha, tem o seu queixo. Isso tudo é sua boca, ó. Então, o que está para baixo do seu nariz, inclusive o nariz, abaixo do seu olho, tudo isso é sua boca. Tudo bem? O peso estrutural da sua boca deve se contrapor ao peso da sua base craniana, onde está o seu cérebro. Parte do seu cérebro, aí você põe a mão assim, ó. Você está disponível aí? Pode pôr a mão. Se você estiver dirigindo, por favor, não faça isso. Mas
Se você estiver dirigindo e for um bom motorista e tiver de carro automático, aí você pega e põe a mão só na parte da frente. Você põe a testa aqui, aí você passa a mão e sente seu nariz e vai passando para trás. Só uma mão, por favor, tá? Não vai fazer bobagem. Então, você vai ter que entender o seguinte, que o peso do seu crânio que está na sua testa se equilibra com a boca, ok? Ele está para frente. Agora, aquela parte que está para trás, tá? Ela se contrapõe à sua boca. E quando o peso estrutural da sua boca for mais leve que a parte posterior do seu crânio, onde está o seu cérebro, o cerebelo e assim por diante, então o seu corpo está em situação de desequilíbrio, tá? Se ele for maior, se a sua boca for maior, também está em situação de desequilíbrio, ok? Então veja só. Eu estou tentando colocar de forma mais simples possível, mais didática possível, tentando brincar um pouquinho com vocês. Espero que vocês não fiquem bravos aí com as minhas brincadeiras. Tomara que você ache engraçado, esteja rindo um pouco. Mas vamos lá. Então, dentro dessa situação, o que acontece? Quando não existe esse equilíbrio, obviamente existe um desequilíbrio. Imagine você indo na feira, é o exemplo que eu sempre dou. Você vai na feira e pega uma sacola pesada, tá lá, com batata, cebola, repolho, tudo que é coisa pesada. E aí você está segurando com a sua mão direita, a sacola deve estar pesando ali uns 20, 30 quilos. Então quando você pega aquela sacola, o seu corpo pende para o lado oposto. Por quê? Porque ele tem que compensar e equilibrar o peso da sacola em relação ao eixo dos seus pés. Ok. O que tem a ver essa história com a sacola, doutor? É a seguinte... Assim como a sacola, o seu organismo vai equilibrar o peso da sua boca em relação à base do seu crânio, a parte de trás. Se a sua boca for menor do que deveria, então você vai ter um movimento anterior de cabeça. Sua cabeça vai caminhar para frente. Então, se você tiver curiosidade, não vale para quem está dirigindo ou coisa parecida. Mas assim que você chegar em casa, vá diante de um espelho e observe seu corpo. E se for possível, se você tiver um espelho de um lado e de outro, aí você vai observar com mais cuidado. Você vai perceber que, em relação ao eixo dos seus ombros, a sua cabeça pode ter caminhado para frente. E quando isso acontece? Quando a sua arcada dentária não tiver desenvolvido tanto quanto deveria. Quando o peso estrutural dela for mais leve do que deveria ser. Desta forma, você vai ter um desequilíbrio que vai tensionar a sua musculatura e todo o seu sistema articular. Então, quer ver? Faz um exemplo para mim aí. Se você puder fazer agora, por favor, olha, faça isso agora se você puder, tá? Se você não estiver fazendo nada que te impeça, faça isso agora. Pegue a sua cabeça e, bom, primeiro, estique seus ombros para trás. Estica os ombros para trás, tá tudo bem. Agora, joga a sua cabeça o máximo que você puder para frente. Eu estou fazendo junto com vocês, olha. Bom, eu estou segurando aqui e já estou sentindo... Você tá vendo a dificuldade da minha fala? Já estou sentindo um tensor na minha região posterior, nesse músculo que liga a minha cabeça aos ombros. Percebeu? Vocês tentam fazer isso junto? Se você não pode fazer agora, faça depois. Mas veja, a partir desse processo... Quando a cabeça sai do seu eixo, cria-se esse processo de cervicalgia, ou dores na região cervical, ou dores na região do pescoço e nuca, tá? É um desequilíbrio. Então, o que eu estou querendo explicar para vocês é que a arcada dentária pode ser um fator gerador de desequilíbrio. Agora entra o tema do dente do siso, eu vou falar para vocês com mais detalhe em outro programa. Mas veja só. Se você extrai os dentes do siso, você tirou o peso estrutural da boca e a cabeça vai caminhar mais para frente e aí você vai ter mais dores do pescoço. Eu sei que a esse momento você pode estar pondo a mão na cabeça falando assim, ai meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Bom, relaxa. Fez, está feito, não era para fazer, claro, mas vamos tratar e cuidar, arrumar um jeito de equilibrar. O que eu quero que você entenda é que quando alguma alteração ocorre, aqueles disquinhos que nem a sua bolachinha recheada, pressiona de um lado, abre do outro. E aí forma as hérnias, as protusões de disco
e que leva muitas pessoas à cirurgia, eu preciso dizer, eu não posso deixar de dizer, erroneamente. Porque quando você faz uma cirurgia para corrigir algo que não é a causa, não está tratando o correto. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Então é isso. Vamos tratar as causas. Cirurgia pode ser feita? Claro, tem muitas situações que a cirurgia é bem-vinda, mas nesse caso, se esta é a causa, deve-se tratar a causa. Nós criamos um sistema de aparelhos chamado POLIS, as placas oclusivas lisas, que elas permitem um movimento livre da mandíbula e estimulam um posicionamento mais adequado que relaxa a musculatura do seu pescoço e pode solucionar as cervicalgias, tá? Então, é isso que nós queremos mostrar para vocês, que a boca pode ser o único agente gerador de uma cervicalgia e, se esta for a causa, é através da boca que nós vamos tratar. As mulheres sofrem mais de cervicalgias do que os homens. Preciso repetir para vocês? Cervicalgias, dores no pescoço, dor na nuca. Doutor, o que tem a ver a mulher com o homem? A mulher, ela sofre mais, estatisticamente, por causa do peso da mama. O seu organismo é um sistema automático de compensação e suplementação, tá? Ele é um sistema automático de equilíbrio e balanceio. Veja só, imagine uma mulher com uma mama grande, tá? Então, quando ela tem esse peso da mama grande, o movimento natural de compensação é que o ombro vá para trás. Agora, lembra do que nós fizemos o exercício ainda há pouco? Puxa o ombro bem para trás agora, exagere e joga a cabeça bem para frente. Aí você vai sentir tensionar ainda mais. E aí surge aquela ondulação na região do pescoço com a coluna, conhecida como alteração da curva de cifose. Surge aquele calombinho na região das costas, no final da coluna, né, da torácica, emendando na região cervical. Então você vai ver aquele calombinho. Lembra do Corcunda de Notre Dame? Gente, eu não estou debochando, tá? Mas aquele é um exemplo prático que fica uma alteração muito grande ali, fica um calombinho ali, tá? Isso acontece frequentemente nas mulheres que têm a mama grande e principalmente se ela tiver uma boca pouco desenvolvida. Aí bagunçou de vez, tá? Por isso que as mulheres têm normalmente mais dores do pescoço e cabeça do que os homens, tá? Porque o movimento dos ombros compensa o peso da mama e a cabeça compensa a falha de crescimento da boca. Consequentemente, você tem um tensionamento da região cervical, ou seja, do pescoço, e aí você tem o surgimento das dores. A dor, na verdade, nós precisamos interpretar da seguinte maneira: dor é um aviso do corpo de que algo não está funcionando como deveria. Veja, se os seus músculos estão trabalhando com muita intensidade ou eles estão sendo alongados, eles precisam segurar uma estrutura, com o tempo eles vão cansar, vão inflamar e aí vai doer. Assim é para a sua estrutura das articulações, em relação ao disco, em relação a toda a estrutura que sustenta a sua cabeça, tá? Então vamos lá. É isso que a gente quer dizer para vocês, explicar em detalhes a respeito de como a arcada dentária pode desencadear problemas como dores na região do pescoço e na região de ombros, tá? Porque tudo isso está correlacionado. Eu espero que eu tenha aqui explicado com bastante detalhes, com uma linguagem bastante simples para vocês, o porquê das dores no pescoço ou cervicalgias. Dores na nuca também valem, tá? É claro que se você acorda pela manhã com dores de cabeça, na madrugada ou pela manhã, ouça o nosso episódio que fala sobre apneia e ronco, tá? Ouça o episódio que fala sobre a apneia do ronco, porque aí você vai entender melhor. Principalmente se você levanta na madrugada para urinar. Porque pode ser uma dor típica, né? Aí entra no quesito das dores de cabeça. Ou ouça os episódios que falam das dores de cabeça. Também é muito importante você observar essas questões, tá?
Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Peço para vocês compartilharem com o maior número de pessoas que vocês imaginarem que possam se beneficiar com esta informação, né? Para seus amigos, parentes, pessoas queridas que podem se beneficiar com essa informação, e faça o seu comentário. Fale a respeito do que nós estamos falando aqui, comente, explique, conte a sua história. Puxa, doutor, eu tive dor de cabeça, assim, depois passou, porque eu fiz um tratamento XYZ e assim por diante. Tá bom, gente? E se você quiser falar conosco, você pode falar, claro. Se você digitar o meu nome, bom, eu sou o Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, biorreprogramador, estou aqui falando para vocês. Se você entrar na internet agora, né? Se você usa, por exemplo, o Google, digita lá Rogério Pavan, pum, ele vai te mostrar meu telefone, onde eu trabalho, tudo bonitinho. Se você quiser no Instagram, você vai lá, Rogério Pavan Oficial, com 2 Fs. Aí você vai achar a gente, segue a gente, começa a falar com a gente. No YouTube também, Dr. Rogério Pavan, né? Dr. Rogério Pavan. Entra lá, você vai ver os vídeos, vai ver vários depoimentos de pacientes que se beneficiaram com esta maravilhosa tecnologia que se chama de biorreprogramação bucal. É claro que eu quero ajudar você também, claro, se você precisa. Se você tem algum tipo de problema, conte conosco, porque nós amamos ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis. Você vai ver nos depoimentos, você vai ver o que a gente fala, conversa com as pessoas, a minha empolgação, olha nos meus olhos, e aí você vai ver o quanto eu gosto de fazer este trabalho, tá bom? Então, falar conosco não vai ser difícil, tá? Você entra em contato, qualquer o canal que você precisar. Nós temos também o número do WhatsApp da Odontobalance, você pode falar conosco, ok? Então, vamos lá, vamos divulgar o que é bom para que mais pessoas possam saber e se beneficiar com isso. Grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!